Vamos dar continuidade ao nosso curso da Norma Regulamentadora 5. Neste vídeo, vamos apresentar os diversos tipos de exames existentes, suas finalidades e a legislação que regulamenta suas aplicações. De início, temos o exame admissional, também chamado de pré-admissional, realizado quando o trabalhador está sendo admitido no emprego. Sua finalidade é avaliar se o trabalhador, do ponto de vista médico, está em condições de exercer as funções para as quais está sendo empregado. A utilização do exame admissional para excluir indiscriminadamente do emprego trabalhadores que tenham algum problema de saúde não se justifica. A aprovação ou não, do ponto de vista médico, deve ser feita levando-se em conta a função e as tarefas que serão exercidas pelo candidato. Deste modo, um trabalhador inapto para uma função poderá ser considerado apto para outra. A reprovação no exame médico admissional é indicada quando o trabalhador tem alguma doença ou deficiência física que possa ser agravada pelas funções que venha a desempenhar, ou então no caso em que a doença ou deficiência do candidato possa colocar em risco outras pessoas que venham a trabalhar com ele ou sejam por ele atendidas. O exame médico periódico é realizado nos trabalhadores já empregados e tem por objetivo principal avaliar se está havendo algum prejuízo para a saúde do trabalhador causado pelas condições de trabalho. Caso esteja havendo algum problema, o exame médico periódico contribui para que ele possa ser detectado em uma fase inicial. No exame médico periódico, os intervalos mínimos de tempo são estabelecidos pela NR7. O exame médico de retorno ao trabalho deverá ser realizado obrigatoriamente no primeiro dia de volta ao trabalho de trabalhador afastado por período igual ou superior a 30 dias, por motivo de doença ou acidente, de natureza ocupacional ou não, ou em caso de parto. Exame de mudança de função. Este exame deve ser realizado quando o trabalhador for exercer uma função diferente sob outras condições. Ele irá verificar se o empregado está apto para exercer a nova função para que ela não venha a prejudicar a sua saúde. Este exame deve ser realizado antes da data de mudança da função. Já o exame médico demissional permite ao empregado que está sendo demitido ser avaliado e informado sobre o seu estado de saúde e tomar conhecimento de um eventual problema causado pelo trabalho. Ele deve ser realizado até a data da homologação. O empregado fica dispensado da realização do exame demissional nos casos previstos em 7.4.3.5 da NR7. Dependendo da existência de riscos específicos nos locais de trabalho, pode ser necessária a realização de exames complementares para a avaliação do estado de saúde dos trabalhadores. São casos de riscos que podem exigir tais exames: ruído, contaminação do ar, substâncias químicas,
radiações ionizantes, condições hiperbáricas, material biológico e etc. São deveres do médico do trabalho: conhecer os ambientes e condições de trabalho dos trabalhadores, sob seus cuidados para o adequado desempenho de suas funções nos exames ocupacionais. No exame admissional, compatibilizar a aptidão do candidato do ponto de vista médico ao posto de trabalho. Não marginalizar nos exames admissionais portadores de afecções ou deficiências físicas, desde que estas não sejam agravadas pela atividade no trabalho e não exponham o trabalhador ou outro em risco. Não se deve considerar a gestação como fator de inaptidão ao trabalho, desde que não haja risco para a gestante e para o feto na atividade a ser desempenhada. Ao constatar inaptidão por motivos médicos para determinado posto de trabalho, o médico deve informar ao candidato os motivos. Conforme o Código de Ética Médica, é vedado ao médico negar ao paciente acesso ao seu prontuário médico, ficha clínica ou similar, bem como deixar de dar explicações necessárias à sua compreensão, salvo quando ocasionar risco para o paciente ou para terceiros. Revelar informações confidenciais obtidas quando do exame médico de trabalhadores, inclusive por exigência dos dirigentes de empresas ou instituições, salvo se o silêncio puser em risco a saúde dos empregados ou da comunidade. Resumindo, neste vídeo apresentamos os exames médicos que são realizados nos trabalhadores conforme a NR7: admissional, periódico, retorno, mudança de função e demissional. Falamos sobre a conduta que o médico do trabalho deve ter. Você deve ler a NR7, que está disponível no site do Ministério do Trabalho e Emprego, para saber mais sobre o assunto. Sempre que você tiver alguma dúvida sobre o assunto segurança do trabalho, procure o SESMIT da empresa ou o profissional técnico da consultoria. Na próxima aula, abordaremos os acidentes do trabalho. Antes de passar para a próxima aula, realize a atividade proposta. Muito obrigado e até lá!